Olá galerinha, tudo bem com vocês? Então, a aula de hoje vai ser sobre exceções da regra do octeto. Lá vem a professora de Química com as exceções. Pois é, como a gente sabe, toda regra tem as suas exceções e a Química não foge disso. Até então, nós falamos que para o elemento ficar estável, ele tinha que seguir aquela regra dos 8 elétrons na última camada ou 2 na camada K, se essa for a única camada que ele tiver, certo? A partir de agora, a gente vai ver que existem exceções a essa regra. As exceções, elas se dividem em dois grupos. Aqueles elementos que não conseguem chegar a 8 elétrons, mas ficam estáveis dessa forma, ou seja, eles ficam estáveis com menos de 8 elétrons na última camada. E tem aqueles elementos que eles conseguem uma estabilidade com mais do que 8 elétrons na sua última camada. E a esses nós chamamos de elementos que expandem o octeto, ou seja, que ficam estáveis com um número maior de elétrons na sua última camada. Ok? Então, para a gente começar a entender esse assunto, vamos aqui para o slide. Vamos voltar em tabela periódica, tá certo? Olha só. Esses elementos que fogem à regra do octeto, esses dois grupos que eu disse para vocês, o primeiro grupo, que é aquele que consegue se estabilizar com menos elétrons na última camada, são exemplos de elementos muito pequenininhos. É o caso do hidrogênio, é o caso do boro e é o caso do berílio. São os três principais elementos que fogem à regra. E se for cobrado esse assunto no Enem, que é bem provável, ele vai ser um deles, certo? Esses elementos são elementos pequenos e por isso eles não querem perder a pouca quantidade de elétrons que eles têm. É muito difícil tirar o elétron da camada desses elementos. Por isso, mesmo sendo de origem metálica, como é o caso do berílio, que está na família dos metais alcalinos terrosos, e o caso do boro, que está na família do alumínio, eles vão fazer ligações covalentes, vão compartilhar elétrons. Em ligação covalente, sim, o boro ele não vai doar os 3 elétrons que ele tem na última camada. O berílio não vai doar os 2 elétrons que ele tem na última camada. Eles vão fazer ligações covalentes, por quê? Porque eles não querem perder os poucos elétrons que eles têm, certo? Então aqui a gente vai ter, atenção, coloquei uma setinha em 3 elementos. O hidrogênio, que você já sabe que é uma exceção porque ele segue a regra do hélio. O berílio, que ele vai compartilhar os elétrons para conseguir ficar estável, e o boro também, que vai compartilhar os elétrons para conseguir ficar estáveis, certo? Então vamos entender como isso funciona. Vamos começar como exemplo utilizando o berílio, que é um daqueles elementos que não obedecem ao octeto, certo? Então tem o berílio se ligando ao hidrogênio na seguinte molécula: berílio e 2 hidrogênios. Então eu coloco o berílio no centro e o berílio é da família 2A ou da família 2. Ele tem 2 elétrons em volta dele, na última camada. Então tem 2 bolinhas aqui do berílio. O hidrogênio, ele só tem um elétron na última camada. Então um elétron para o hidrogênio, outro elétron para o hidrogênio. Eles vão formar, se juntar, compartilhar esses elétrons, formando assim ligações covalentes. Então aqui o berílio faz uma ligação com o hidrogênio e outra ligação com o hidrogênio. O hidrogênio ficou estável, com 2 elétrons na camada K, igual ao gás nobre hélio. E o berílio? O berílio ficou com 2 que ele já tinha, mais 2 do hidrogênio que ele compartilhou. Então, ao todo, o berílio ficou com 4 elétrons na camada de valência. E ele está estável assim. Ele chegou aos 8 elétrons na última camada? Não, mas ele ficou estável dessa maneira, dessa forma, compartilhando elétrons com o hidrogênio. Então aqui eu digo que o berílio é uma das exceções da regra do octeto. Vamos para a segunda parte das exceções da regra do octeto. Agora a gente vai falar daquele grupo de elementos que expandem o octeto, ou seja, que conseguem mais do que 8 elétrons na sua última camada. Isso acontece com os elementos a partir do terceiro período. Todo elemento que está no terceiro para baixo tem a possibilidade de expandir o seu octeto. Mas é fácil? Todo mundo consegue fazer isso? Não é fácil, é uma exceção, mas ele pode, tá bom? E eu vou te explicar por quê. Isso a gente vai lembrar daquele diagrama de Linus Pauling que a gente viu lá atrás, mas vamos se recordar agora. Aqui, ó, eu tenho o diagrama de Linus Pauling. Esse diagrama nos diz que
eu tenho os níveis de 1 a 7, que correspondem aos períodos, e tenho aqui a quantidade máxima de elétrons por períodos. Veja que no período 1 e no período 2, eu não consigo atingir números maiores do que 8. No período 1, o máximo que eu consigo é 2, no período 2, o máximo que eu consigo é 8. Mas a partir do terceiro período, não. Eu já tenho números maiores, 18, 32, 18, papapá, ou seja, ele consegue ter mais do que 8 elétrons na última camada. Não é uma coisa comum, nem todo átomo quer fazer, porque quando ele faz isso, ele fica instável, mas pode acontecer. E como a gente está falando das exceções, essa é a regra para aquelas exceções, tá certo? Para exemplificar o que a gente acabou de falar, tem uma molécula aqui que eu tenho 1 fósforo e 5 cloros, que é o pentacloreto de fósforo, tá bom? Nessa molécula, eu tenho a junção de um fósforo, que é um ametal, com um cloro, que também é ametal. Eles vão fazer, então, o compartilhamento de elétrons. Olha o que acontece aqui. O fósforo fica no centro porque ele é menos eletronegativo e está em menor quantidade. E em volta dele eu coloco os cloros. Quantos cloros eu tenho que colocar aqui? 5. A minha fórmula diz que é 5. Tá bom? Então eu tenho 1 fósforo para 5 cloros. Coloco em volta de cada um a quantidade de elétrons que ele tem na última camada. O fósforo é da família 5A, então ele tem 5 elétrons em volta dele. O cloro é da família 7A, então ele tem 7 elétrons em volta dele. O cloro precisa de 1 elétron para poder ficar com 8, para poder satisfazer a regra do octeto. Então ele vai fazer uma ligação com o fósforo. Cada cloro faz uma ligação com o fósforo. Cada cloro atinge o seu octeto, consegue os 8 elétrons na última camada. E o fósforo? Quantos elétrons esse fósforo ficou? Ele tinha 5 e ele se ligou com 5 cloros. Então, ao todo agora, ele tem 10 elétrons. E ele está estável com 10 elétrons, ou seja, esse elemento, essa substância, ela expande o octeto, ou seja, o fósforo consegue estabilidade com um número maior de elétrons do que 8 na sua última camada. Tá certo? Já que estamos falando de exceção, vamos continuar falando dela. E uma das exceções agora vai envolver um gás nobre. O gás nobre fazendo uma ligação. Hein? E gás nobre faz ligação? Eles não gostam muito. Eles já são estáveis com os elétrons que eles têm. Mas eventualmente sim, eles podem fazer uma reação. Geralmente com um elemento muito eletronegativo, que ataque esse gás nobre, que compartilhe com ele os elétrons. Ele não quer, mas pode acontecer. Certo? E o exemplo que a gente vai dar aqui agora é do xenônio. O xenônio é um gás nobre que está no terceiro período, ou seja, isso também é regra. Os gases nobres que estão a partir do terceiro período podem expandir o seu octeto. Eles querem? Não é o legal para eles, mas pode acontecer. É isso que a gente tem que gravar em relação às exceções. Não é regra, mas é uma exceção, pode acontecer. A química está aqui para explicar o que acontece na natureza, certo? Então olha só essa molécula. Eu tenho o xenônio se ligando com 2 flúor. O nome dessa molécula é difluorxenônio, certo? Então o xenônio é o elemento central. É ele aqui, ó, que está no centro. Ele tem 8 elétrons na sua última camada. Então, em volta do xenônio, eu coloco 8 bolinhas. O flúor já tem 7 elétrons na sua última camada, porque ele é da família 7A. O flúor precisa de 1 elétron só para ficar estável. Então, acontece aqui o compartilhamento de 1 elétron, acontece aqui o compartilhamento de 1 elétron. Então, o flúor está estável, mas o xenônio agora ficou com quantos? Ele tinha 8. Com 2 que ele recebeu, 1 de cada flúor, ele ficou com 10. Então, aqui eu também tenho o exemplo de expansão do octeto, mas dessa vez utilizando um gás nobre. Nesse exemplo, o xenônio. Prometo que por hoje essa é a última das exceções, tá certo? A gente vai ver aqui agora como existem elementos que vão ficar estáveis com um número ímpar de elétrons. Até então, a gente sempre falou nos pares de elétrons, ou seja, números pares para que ficasse compartilhando o elétron de um lado e o elétron do outro, certo? A partir de agora, esse exemplo que tem aqui na lousa vai falar sobre um elemento, no caso dióxido de nitrogênio, que ele fica estável com um número ímpar de elétrons para o nitrogênio. O nitrogênio é da família 5A, então ele tem 5 elétrons em volta dele.
O oxigênio é da família 6. Ele tem 6 elétrons em volta dele. Vamos ver como isso fica na molécula. Ó, nitrogênio e oxigênio. O nitrogênio, então, ele tem 5 bolinhas. O oxigênio tem 6 bolinhas. O oxigênio é mais eletronegativo que o nitrogênio. Então, ele quer atrair a todo custo a sua estabilidade, certo? Esse primeiro oxigênio aqui faz ligações normais covalentes com o nitrogênio. Ele tinha 6. Com 2 ligações que ele fez, agora ele tem 8. Compartilhou 2 elétrons. 6 mais 2, 8. Esse está estável. Só que o nitrogênio tinha 5. Com 2 que ele compartilhou com o oxigênio, ele ficou com 7 elétrons. Ele está estável? Não tá. Ele precisa ainda compartilhar 1. Só que quem vem ligar com ele? O oxigênio. Esse oxigênio está querendo se ligar com o nitrogênio. E o nitrogênio só podia fazer uma ligação com o oxigênio. E ele, sendo tão eletronegativo, vai satisfazer com um elétron apenas? Não vai. Ele não vai ficar satisfeito com isso. Então o nitrogênio faz o seguinte: tudo bem, oxigênio, eu faço uma ligação covalente dativa com você e eu fico com um número menor de elétrons. Então o nitrogênio promove uma ligação covalente dativa com o oxigênio. Então a gente lembra que na coordenada dativa, na covalente dativa, cada setinha levam consigo 2 elétrons. Então esse oxigênio aqui, ele tinha 6. Com 2 que ele recebeu da dativa do nitrogênio, agora ele tem 8. Esse está estável e esse está estável. Só que o nitrogênio, ele ficou com quantos elétrons? Com 7, que é um número ímpar de elétron. Não é comum isso, mas por esse motivo, esse elétron aqui, ó, que sobrou do nitrogênio, que não foi compartilhado com ninguém, ele é chamado de radical livre. Essa molécula, ela é instável e ela vai querer se ligar com outras moléculas existentes por aí, mas ela existe, tá certo? Então toda vez que você escutar radical livre, é um elemento, é uma molécula que tem um elétron livre, tentando achar alguém aí para poder se ligar com ele, tá bom? Então o dióxido de nitrogênio é um exemplo em que o nitrogênio consegue promover a ligação com o oxigênio, mas ele fica com um número ímpar de elétrons na sua última camada, ok? Bom, a gente fica por aqui com as exceções da regra do octeto. Se liga no canal, semana que vem tem mais vídeo, ok? Bye, bye!